Fala, meu povo! Chegamos ao 12º episódio de 13 Reasons Why. Somos ou não somos a resistência, senhoras e senhores? Yeah! Obviamente, a gente não tá vendo um episódio por dia nesse momento da história. Vocês podem reparar pela nossa roupa, inclusive. Pô, tentei esconder aqui. Não tá. Botei casaco que tá frio, mas a gente tá, hoje a gente assistiu o 11º, o 12º e terminou... Não, 10º, 11º, 12º, não? Não, o 10º foi ontem. Eita, mas já tá tudo enrolado já. Eu mas... já não sei mais qual dia tá acontecendo o quê. Mas a gente assistiu o 11º, gravamos. Agora a gente assistiu o 12º, estamos gravando. E assim que terminar a gente vai assistir o 13º? É uma possibilidade. Existe sempre essa chance. Então, eu terminei o 12º episódio. Você chorou mais uma vez. Sempre. Estamos aqui. Eu não fiquei tão abalado nesse episódio porque foi um episódio de desfecho de vários assuntos. Então, eu não chorei de tristeza nesse episódio. Eu chorei de alegria porque, eu chorei principalmente na cena, em todas as cenas sobre a Jéssica, sobre a trajetória da Jéssica, porque esse episódio demonstrou o verdadeiro feminismo, sabe? O que é o feminismo. É o que aconteceu com ela nesse episódio. A conversa que tem na porta da casa dela, do Alex e o Clay, aquilo ali é feminismo. Aquilo ali são pessoas que não necessariamente passaram por aquilo, não necessariamente entendem a dor dela, dizendo que acreditam cegamente no que ela fala por empatia. Uhum. Só porque ela fala e não tem por que você duvidar da pessoa. Isso é muito feminismo, cara. E eu fiquei tão alegre que muitos pais estejam deixando seus filhos assistir 13 Reasons Why e não estejam com aquela palhaçada de dizer que não se deve conversar sobre isso. A série mesmo começa a segunda temporada com isso, né? Com a escola impedindo que todo mundo fale sobre a palavra. Estupro. Fale a palavra estupro. Não, é estupro e suicídio. São os dois temas banidos da escola nessa segunda temporada. E durante toda a temporada a gente vai vendo o quanto isso é prejudicial, né? Para os alunos, para as crianças não poderem falar sobre as coisas. Isso gera mais reclusão, né? Achei muito legal esse episódio. O nome do episódio é A Caixa de Polaroides, né? Porque eles buscam a caixa como última alternativa. E aí chega à conclusão, aquilo que a gente chegou à conclusão no último episódio, que o Montgomery, e agora eu sei o nome dele, o Montgomery é a pessoa que realmente está ameaçando todo mundo. Sim. É a pessoa que jogou o Clay para fora da pista da bicicleta, que está perseguindo, que está batendo, que está agrupando as pessoas. Sim. É ele. É esse cara. Não é? Por proteção. A grande lição desse episódio é o que a gente é capaz de fazer. Pela amizade. Nem só pela amizade, mas pela proteção. Porque muitos daqueles caras, e principalmente o Justin e o Montgomery, são dois adolescentes que têm uma família muito prejudicial para eles dois, né? Eles se sentem sozinhos, eles se sentem sem lar, sem família, sem proteção. E eles enxergam no Bryce um guarda-chuva de proteção, de sobrevivência. E por causa disso, eles ficam fazendo coisas para... esconder o que o Bryce faz o tempo inteiro para que eles continuem com um guarda-chuva de proteção. É basicamente sobre isso, não é amizade e só, a Chloe né? faz isso também, tipo, uma galera ali tá ao redor dele. Foi o que a mãe da Hannah falou no 11º episódio. Mas assim, o que eu achei poético e interessante, eu achei poético a abertura do episódio mostrando o Bryce e o... Gente, eu chorei ali já. Criança. Porque o que acontece? Posso abrir meu coração rapidamente? Abre seu coração. Eu me mudei de cidade, eu morei no Rio de Janeiro até os 9 anos. Vida normal. Meu pai trabalhando, minha mãe em casa, levava a gente pra escola, eu e minha irmã, vida normal. As amigas que eu tinha na escola eram as amigas que faziam jazz comigo, moravam no mesmo prédio ou próximas da gente na mesma rua. Era uma vida normal, assim, de infância. Se eu tivesse vivido a minha vida inteira no Rio de Janeiro, provavelmente eu seria muito amiga delas até hoje. Seria tipo as amizades de infância que muita gente tem, de história para contar. Mas aos 9 anos, o meu pai mudou completamente a vida profissional dele e a gente foi morar no interior de Minas. E eu sempre fui muito boba.
muito ingênua. Panda sabe disso, né? Eu sou tipo a pessoa mais mamão com açúcar do universo. Me enrolar é muito fácil. Então, eu fui morar em Minas com 9 anos e eu sofri muito bullying. A pessoa tá chorando no Brasil. Eu não vou chorar e não vou falar muito sobre isso porque eu acho um absurdo. Vai sim. Mas, não, tipo, eu sofri muito bullying por ser de outra cidade, por ser de outro estado, por ser um momento, por exemplo, que o Rio de Janeiro estava passando por uma transformação de violência muito grande, que foi na década de 90, né, entre 93 e 94. E é por isso até que eu sou tão contra esses comentários que acontecem na internet de piadas sobre cariocas, sobre o Rio de Janeiro, sobre todo mundo no Rio de Janeiro ser malandro ou ser criminoso, porque eu vivi isso na pele. E você não Eu era uma criança de 9 anos e eu era chamada de ladrão, porque criança não tem noção de gênero, não é verdade? As pessoas diziam que eu era ladrão, que minha família era ladrão, tipo, todo mundo era ladrão, era assim mesmo que falava. Porque eu era do Rio de Janeiro. E isso é muito ruim para uma criança. Eu não tinha nem noção do que era ladrão. Eu nunca tinha sido assaltada com 9 anos. Minha família não tinha sido assaltada com 9 anos, quando eu tinha 9 anos. Então, era muito complicado eu lidar com determinados bullying que eu vivi no interior de Minas, porque o meu sotaque era diferente, o meu jeito de ser era diferente. Eu tinha determinados conhecimentos que as pessoas do interior de Minas não tinham, assim como as pessoas do interior de Minas tinham conhecimentos que eu nunca tinha ouvido falar na vida. E não só bullying por crianças, né? Por adultos também. Por adultos também. Eu sofri bullying na escola por professores que me humilharam na frente da turma porque eu não sabia determinados conhecimentos que eles queriam me testar. Só que é muito complicado você entender, por um país como o nosso, que é muito grande, que tem estados muito distantes um do outro, existe um sistema educacional diferente para cada estado do Brasil. E, infelizmente, o Brasil é uma bagunça mesmo. E quando você se muda de estado, estudando, não necessariamente o que você estudou num primeiro semestre no seu estado é o que vai ser estudado no segundo semestre do outro estado, entendeu? Geralmente as coisas não batem. O sistema estudantil não bate de uma escola para outra. Então, existe uma adaptação necessária quando você muda de escola. Talvez agora tenha mudado alguma coisa que a gente não sabe como é que é. Acho que não, porque tem muito sistema arquidiocesano, sistema objetivo. Cada sistema educacional utiliza uma apostila diferente, baseada naquele método educacional. Então, nunca bate. É sempre o que o método acredita. E os professores, na época, eles fizeram bullying comigo com relação a isso, ao ponto dos meus pais terem que me mudar de escola pouco tempo depois, porque estava insustentável. O meu pai chegou a conversar com a professora na época que fazia bullying comigo e falou, não sei o que está acontecendo. E a professora falou, você tem que tirar ela dessa escola, não dá para ela ficar aqui. Era bullying mesmo, era real. A escola estava fazendo bullying comigo por ter preconceito com cariocas. Era muito louco isso. E isso era numa cidadezinha do interior do leste de Minas. Era uma coisa, assim, muito lá dentro, sabe? E quando eu vi o Justin e o Bryce nessa cena inicial desse episódio, eu lembrei muito disso, porque são estereótipos que as crianças aprendem em casa. São erros que eles repetem sem entender. Uma criança de 9 anos não tinha consciência do que era violência no Rio de Janeiro, para virar para mim e dizer que eu e minha família éramos ladrões. Não existia esse nível de conhecimento. Então, provavelmente, falou-se no jornal de violência, os pais disseram que no Rio de Janeiro todo mundo era ladrão e existia uma violência ali envolvida. Isso e a criança repetiu na rua. Sabe, que tipo de cidadãos a gente forma quando a gente não toma cuidado com o que é falado do lado das crianças? Isso trauma pra sempre, né? Traumatiza pra sempre. Exatamente. O Justin era um menino abandonado pela mãe. Sempre foi. A mãe dele é uma viciada em drogas. E por conta disso, ele ia pra escola com a mesma roupa, cheirando mal. Ele não tomava banho. Que provavelmente ele era uma criança que não sabia se cuidar. E o Bryce era uma criança abandonada pelos pais também, de cuidados. Ele tinha provavelmente empregados e tudo que dava uma atenção. Mas os dois eram abandonados pela família. E é por isso que ele defendeu. E eles se uniram por isso, porque eles não tinham quem, teoricamente, os defendesse enquanto adultos, sabe? E eles cresceram
com esse vínculo de amizade que é inexplicável. É tipo um pacto que você faz com quem pode te proteger. E aí você pensa numa menina como a Chloe, por exemplo, que claramente queria ser famosa na escola e o Bryce era o cara mais famoso. Ele se torna uma proteção. O Montgomery, que não tem família também para proteger, o Bryce se torna uma proteção. O Montgomery anda no carro do Bryce, né? Exato. Então, assim, são tantas coisas, sabe, que eu acho que eu fiquei feliz com o final desse julgamento. Porque a escola não tem culpa. Todo mundo tem culpa. É complicado você apontar o dedo para um. Na minha vez, na época, eu achava que a escola era culpada também. Eu achava. Eu, Cris. Meus pais achavam que a escola era culpada. E hoje, olhando para trás, eu vejo que os pais das crianças eram tão responsáveis pelo que eu passei como a escola. Eles eram. Porque eram eles que educavam em casa. Não é a instituição que estava errada. Eram as pessoas que estavam representando a instituição. São pessoas. São pessoas, exatamente. É um erro humano. Infelizmente, é um erro humano. Sim. E aí a escola venceu o julgamento, né? Ela foi inocentada. Sim. E aí foi estranho no momento que ela foi inocentada, porque todo mundo do lado da mãe ficou chateado. E todo mundo do lado da escola, o Bryce, comemorou. Como se ele tivesse, gente. Não é muita imaturidade, cara. Não é assim que funciona, Brasil. É muita imaturidade, mas é impressionante o quanto é imaturo, né? Sim. E é muito louco, porque acontece diversas coisas ali no meio do caminho, e o Bryce, eles colocam o nome do Bryce lá na delegacia, eles incriminam ele, e o Bryce é levado. Sim. E é muito legal porque, assim, o que eu achei poético dessa história é que, independente dos caminhos que eles seguiam na vida deles, né, eles estavam realmente ali juntos, numa linha. Era um pacto que eles tinham. Mas ali. É um pacto, inclusive, é um pacto de silêncio, né, da vida inteira, que ele teve que pagar. É o preço. Mas tá certo. Tá certo esse preço, né? O Justin tem que fazer isso. Até pra ele provar pra ele mesmo, que é muito mais importante do que pra sociedade, que ele não é igual à mãe. Que ele não é um exemplo repetido dos namorados da mãe. Ou do pai dele, sabe? Que não existe na história. Enfim, pode existir uma esperança do Justin se tornar um cidadão responsável no futuro. Um cidadão que, como o pai da Jéssica falou, eu espero que você tenha filhos um dia para você ver como é difícil tentar salvá-los do mundo. Cara, assim, que frase, né? Quando você é filho, eu acho que você não tem 1% de noção do que é ser seu pai e sua mãe. A gente não tem. Não. Eu acho que teve até uma pessoa que comentou em um dos nossos vídeos aqui falando assim, claramente vocês não têm filhos, já que vocês estão romantizando todas as coisas e acham que é muito fácil lidar com adolescentes. Não é. Eles tiram a gente do sério o tempo inteiro. Ninguém é obrigado a ter filho. Essa é a grande questão. No momento que você se predispõe a ser pai e ser mãe de alguém, existe uma responsabilidade social que decai sobre você, sim. E a sociedade vai cobrar. Tanto que até os 18 anos é você que é preso se o seu filho fizer alguma coisa. E isso não é simbólico, é porque literalmente a responsabilidade é sua. E para você garantir que o seu filho não cometa nenhum erro, a responsabilidade é sua de educar e cuidar que isso aconteça direito. Então esse episódio para mim foi perfeito do jeito que tinha que ser. Eu achava que a mãe da Hannah fosse perder o julgamento, sim, mas eu achava que ela fosse perder com outro tom. Porque eu achava que ela fosse perder e nada fosse acontecer com o Bryce. Eu tava acreditando nisso. Porque a sociedade é uma bosta. E a gente acha que a pessoa que tá errada vai sair impune. Sim. Mas, graças ao bom Deus e ao feminismo não e à empatia... Não por causa da justiça. Não por causa da empatia. Exato. Lembrando que feminismo não é militância. Feminismo é empatia de humanismo. É você se colocar no lugar do outro incondicionalmente.
é você não duvidar que o outro passa por questões tanto quanto você. É difícil. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis nos dias de hoje. Pra nenhum deles que estavam ali do lado de fora da casa da Jéssica foi fácil. Todos receberam uma fita, gente. Vamos lembrar disso. Que todos têm uma fita na conta. Todos ali. A própria Courtney, ela abusou da boa vontade da Hannah. Muitos ali abusaram da boa vontade da Hannah. Assim como a Hannah também cometeu muitos erros. Mas não foi fácil pra ninguém estar ali apoiando a Jéssica incondicionalmente. E a gente sabe que não é fácil mesmo. Você passar por isso, sabe? Você colocar a sua cara a tapa. Enfim, eu achei que foi um episódio muito bonito, muito esperançoso pro futuro. Eu sei que vocês estão dizendo que o último episódio é desesperador, é desolador. Eu tô aqui... Mas é aquilo que eu vim falando desde o terceiro episódio, eu acho. Na primeira temporada, eles tinham uma história central, que era a trajetória das fitas, e eles montaram um vilão, que era o Bryce. O vilão que foi execrado essa temporada foi o Bryce. E eles vieram montando o segundo vilão, que é o Tyler, bem aos poucos. Eles já deixaram engatilhado na primeira temporada, e eles vieram montando todo esse estereótipo do Tyler. A gente já tá com medo do Tyler já desde o início da segunda temporada. Eu realmente acreditei que ele fosse fazer algo muito bizarro pelo meio dessa segunda temporada, mas ele só construiu mais ainda um estereótipo de uma pessoa com uma raiva contida que em algum momento vai explodir. E é isso que eu tenho pra dizer. Inclusive, nesse episódio aconteceu esse encontro, né? Do pai do Cyrus, o Tyler e os pais, que são claramente cegos, não enxergam o filho que tem. Não, eles não param pra ouvir, cara. É muito complicado. Eles não perguntam. Você já reparou que os pais do Tyler não perguntam? Eles afirmam. Você é uma criança muito boa, você não faria isso, você se comporta dessa forma. Você não é assim. Quem é assim é o seu amigo. Não, você não fez isso porque você é desse jeito. Você fez isso porque você tá sendo influenciado. Cegueira parental. Tem muito por aí. Muito. Cara, porque assim, é só perguntar. Você tem os seus achismos e você pode ser impressionado negativamente. Sim. E isso aterroriza qualquer pai. Sabe o que a mãe de uma das meninas que me disse que eu era ladrão e toda a minha família era ladrão? Essa frase do era ladrão não sai de jeito nenhum. Sabe o que a mãe da menina falou pra minha mãe? Quando a minha mãe falou, tua filha tá louca. Tu tá reparando isso? Aí a mulher virou pra minha mãe e falou assim, eu não entendo por que ela tá fazendo isso com a sua filha. Porque o meu marido tem primos e amigos e conhecidos que moram no Rio de Janeiro. Aí minha mãe ficou, entendo. Ela convive com cariocas. Eu não entendo por que ela tá falando isso. Aí minha mãe ficou, Aí ela falou, é isso, eu não tô entendendo de onde ela tirou esse negócio de que todo carioca é ladrão. Essa foi a única conversa que a mãe da mulher teve, que a mãe da menina teve com a minha mãe. Foi isso. Surreal. O nível de cegueira que os pais têm com relação à vida e existência dos seus filhos. Você tem uma criança de 2 anos na sala da tua casa e você tá brigando com seu marido na frente dessa criança, essa criança tem noção disso. Ela não é um ser humano alienado. Ela pode não ter esclarecimento de conteúdo de tudo que está sendo falado, mas ela tem noção de raiva, de dor, de ódio, de dor, de tudo. A gente dá uma topada com o pé, grita de dor, o cachorrinho vem. Se o cachorrinho entende, a criança não vai entender. Exatamente, gente. Se eu tô chorando de qualquer coisa, da série. Eu choro. Assistiu a série, começou a chorar, o cachorro vem pro meu colo pra me proteger. Tu acha que uma criança, que é um ser humano que nem você, não vai estar prestando atenção no que você faz? É muita alienação parental isso. Mas aí é bizarro, porque você tem a noção que a criança tem essa percepção, que é uma das coisas mais bonitas. Sim. Quando uma criança está crescendo. Você acha fofo. Ela tem a percepção, ela tá prestando atenção, ela tá aprendendo, ela tá vendo. Mas aí você não acredita e não pergunta? Mas aí você não conversa, você não trata como adulto, você não trata como ser humano? Tipo, ela tem um pensamento, ela tem um jeito. E tipo, às vezes, eu acredito, que é o que eu tava falando, eu acredito que na maioria das vezes,
o pai não pergunta por medo de surpreender negativamente. Sim. Você tá fugindo da sua responsabilidade se você faz isso, cara. Eu lembro, nessa menina especificamente, que foi o que causou até a minha saída da escola, ela tava na frente, assim, na saída da escola, falando e me xingando, e eu tava sentada em silêncio, esperando os meus pais chegarem. E eu tava com uma bola na mão. E ela falando, e ela não parava de falar. Tava, tipo, enlouquecida, falando um monte de coisa pra mim. E eu parada em silêncio com a bola, esperando meus pais chegarem. E chegou uma hora que eu não aguentei. Era muita pressão na minha cabeça. Eu não aguentava mais aquela menina falando a mesma coisa repetidamente pra mim. E ela não desistia. Eu nem olhava pra ela e ela não desistia. Que eu peguei a bola e taquei nela. E eu comecei a chorar. Ela continuou, depois que eu taquei a bola nela. E eu comecei a chorar. Porque isso não se faz com ninguém. Sabe? Você não encurrala a pessoa na parede. Você não era uma criança agressiva. Não. E você não sabia como reagir. Agiu da única forma que você sabia que era errada. Exato. E assim, quando a minha mãe chegou, muito conscientemente, a minha mãe virou pra mim e falou: por que você tacou a bola na menina? Aí eu contei o que tinha acontecido. Aí ela falou: você tá errada, mas deixa eu entender o que aconteceu. Ela não questionou, ela não me protegeu em momento nenhum. Ela falou: você tá errada e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas deixa eu ver o que aconteceu, deixa eu ouvir o outro lado. Aí quando ela foi falar pra mãe alienada o que tinha acontecido, a mãe falou esse papo aí, de que não entendia o que tinha acontecido com a filha dela. Pegou a filha e foi embora. A minha mãe... Óbvio que eu tomei esporro, porque eu estava errada nessa história. Eu não tinha que tacar uma bola em ninguém, sabe? Independente de qualquer coisa. Só que quem tinha que me ensinar a estender a minha tolerância pela pressão social que eu estava sofrendo era minha mãe. Então ela me deu o esporro que cabia me dar pela minha agressividade naquele momento e ela me ensinou sobre tolerância. Do tipo, olha só, o mundo não vai passar a mão na sua cabeça. O mundo não vai te proteger e gostar de você em todos os lugares que você estiver. Então você precisa se proteger e não se importar. Essa é a grande questão. Por que você jogou a bola nela? Eu falei, porque ela falou que eu era ladrão, você era ladrão, minha irmã era ladrão, meu pai era ladrão. E a gente não é ladrão. Aí a minha mãe falou: você sabe se a gente é ladrão? Eu falei: sei, nós não somos. Ela: então de quem importa? Um ser humano que não é nada seu, ela é sua amiga? Eu falei: não. Ela falou: então ela não é sua amiga. Ela não é seu parente. Ela não é nada seu. E ela disse que você é ladrão. Se você sabe que não é, de que importa? Nesse momento nasceu o ninguém é obrigado a nada, Brasil. Mas assim, essa responsabilidade é dos pais. Quem tem que conter a agressividade dos filhos, que, cara, criança e adolescente tem de sobra. E aí, vamos voltar pra série, que é um episódio sobre a série, não é sobre a nossa vida. Mas é interessante porque a gente lembra... mas... boca, não. Mas falou, me senti oprimida, todo mundo vai. É interessante porque a gente falou isso a temporada inteira. Todos os episódios a gente bateu nessa tecla. Sim. E nesse episódio, no 12º, a mãe dela vai lá na frente pros repórteres e fala exatamente isso. Sim. Exatamente isso, que a culpa não é da criança. Não. A culpa são dos adultos que não estão dando esse suporte que eles precisam. Ela mudou o discurso, você viu? Não é mais a escola, são os adultos responsáveis por aquela sociedade ali. E eu não acho que é hipocrisia, porque a cada testemunho, ela se voltava para ela e refletia sobre ser mãe. E tanto não é hipocrisia, que no momento que a Jéssica ficou sem chão, e ela tava sem pai e mãe ali do lado dela, ela tava sozinha, a mãe da Hannah prontamente foi até lá, abraçou a Jéssica e falou: nós conseguimos pegar o Bryce. E a Jéssica falou: mas levaram o Justin também. E ela: nós vamos resolver isso. Não. Por quê? Porque eles são os fucking adultos dessa sociedade. Eles têm essa responsabilidade. Em paralelo, a mãe do Clay fez exatamente isso com o Justin. Com o Justin, exatamente. Ela e com o Clay voltou também. pra casa, Sim. pediu desculpa, se uniu novamente na família. Exato. E, estamos novamente aqui no âmbito familiar. Sim. E aí o Clay, sentindo isso,
abraçou o Justin ali no momento família dele, do Doriana. Total. Aí ela pediu pra conversar, conversou, colocou tudo em panos limpos. E, cara, é incrível porque ele conseguiu deixar de ser egoísta. Sim. O Clay amadureceu É de verdade? muito. Não, o Justin. Também. Quando Mas ele... o Clay também era muito egoísta com relação à presença do Justin em casa. É. Os dois deixaram de ser egoístas ali nessa história. Foi feito tão pouco pelo pai. Atenção! Eles tiveram atenção. É muito incrível, é muito incrível. A série, romantizando. Não. Cara, é muito incrível como por tão pouco a gente consegue fazer diferença. E o que foi feito não foi nada demais. Estamos falando juntos. Já que é tão pouco, você vê como os pais são preguiçosos. Não, existe 1 milhão de desculpas. Preguiçosos. Só que Preguiçosos. todo mundo tá muito mais preocupado em dar desculpas do que fazer sua parte. Sim. Ela não fez demais. Ela fez a parte dela como mãe. Sim. Ela não fez demais. Obrigação. Ela fez a parte dela como advogada. Também. Como mãe do amigo do Justin. Também. Muitas funções negligenciadas. Mas foram pequenas atitudes. Sim. Né? Sim. Eu estou revoltada. Eu sou mesmo. Com esses adultos. Porque você chorou por causa da bolada que você deu na menina. Cara, é errado dar bolada nas crianças. Eu me arrependo até hoje de ter tacado a bolada nessa menina. Eu lembro que na época do Orkut, eu adicionei Manda um ela. beijo pra ela. Beijo, Lídia. Eu lembro que na época do Orkut, eu adicionei ela só pra pedir desculpa pela bolada. E ela nem lembrava. É isso, agora a gente vai pro 13º episódio, que vai ser super especial pra gente. A gente vai ser o primeiro episódio editado daqui do canal, porque a gente tem algumas surpresas. Não, bate-papo continua a mesma coisa. Só que a gente vai incluir algumas paradas. Isso, vai ser especial. Então, assim, aguarde. Que o próximo vídeo de 13 Reasons Why vai ser... Nossa, tá saindo. E lembrando, muitos de vocês já têm deixado ao longo dos vídeos de 13 Reasons Why pedidos do que vocês querem sobre 13 Reasons Why assim que a gente terminar de assistir. Já teve gente que pediu live pra gente poder conversar mais descontraidamente sobre todas as coisas, com vocês trazendo questões, inclusive. A gente pode fazer isso. Já teve gente pedindo, por exemplo, as melhores lições compiladas num vídeo só. Enfim, deixem aqui comentários do que vocês querem de conteúdo especial. A gente vai entregar para vocês o vídeo do 13º episódio e assim a gente fecha um ciclo sobre a 2ª temporada. Acabou os assuntos? Acabaram, né? Eu tô com o meu... 1h da manhã. Acabaram os assuntos? Claro que não. Sempre teremos o que falar sobre 13 Reasons Why. Então comenta aqui o que vocês querem, o que vocês acham legal. Já teve gente falando que era legal fazer balada nerd especial essa semana. Aí teve uma outra menina dizendo que é muita sacanagem falar de 13 Reasons Why na balada nerd. Ela não tá preparada pra isso. Sexta-feira, meia-noite, pra ela é o momento dela relaxar e rir com a gente. E ela não quer clima pesado. Então não vamos fazer balada nerd especial de 13 Reasons Why. Mas podemos fazer uma live especial de 13 Reasons Why. Tudo depende de vocês. Então comenta aqui embaixo o que vocês querem. Beleza? Não esqueça de se inscrever se você não é inscrito. Deixa o seu like. Compartilha com um amigo que está assistindo a série também. Se você estiver precisando de ajuda, os dados do CVV estão aqui na descrição desse vídeo. Isso. E nunca taque a bola na cara de ninguém. E sempre peça ajuda. Sempre peça ajuda. Faça a sua parte. Exatamente. Só isso. E fale a verdade para os seus pais quando eles perguntarem o que aconteceu. Isso faz a diferença. Faz. Beijo. Tchau. Tchau.